Então bora pro show, eu sou o professor Éder Bento e hoje a nossa aula é sobre fósseis. Pega essa vinheta. Então vamos lá, pessoal, você está vendo a minha tela aí, mapa mental top para você estudar fácil. Esse é um vídeo resumo, então presta atenção aqui, ó. A gente está falando sobre fósseis, né? Na última aula a gente falou um pouquinho sobre a constituição inorgânica da Terra, a formação das rochas, etc. E eu prometi para vocês que hoje eu ia falar um pouquinho sobre fósseis. Então eu vou destacar 3 pontos importantes sobre fósseis. Primeiro, do que ele é formado, o que é fóssil, como é que forma o fóssil, do que ele é formado e a aplicação de fósseis, para ficar bem completa essa aula. Então vamos começar assim, ó. Fósseis são materiais orgânicos que basicamente são restos de animais, de plantas, que são preservados ao longo dos anos por algum tipo de fenômeno de fossilização. Mas o que é isso? Vamos lá, deixa eu posicionar aqui para você ver melhor. O que é fossilização? Então, fossilização, pessoal, para você entender o que é fóssil, então eu tenho vários tipos de fósseis, várias formas de fossilização. E para você entender isso, eu coloquei os tipos de fósseis aqui. Então, o primeiro tipo que o pessoal gosta muito de mostrar, né, nas fotos, você tá vendo aí, ó, são os fósseis de rochas. São restos de animais, né, de seres vivos aí, ó, inseto, tá vendo? Que ficou preso em uma rocha. Na verdade, ele não ficou preso, ocorreu um processo de fossilização. Mas como é que é esse processo? Funciona assim, ó. Lembra que a gente falou sobre rochas sedimentares? A formação de rochas sedimentares ocorre pela deposição de sedimentos. E essa deposição de sedimentos vai criando várias camadas. E nesse tipo de rocha sedimentar é onde a gente encontra fósseis, assim, a maioria dos fósseis encontra lá. E essa fossilização acontece pelo soterramento de corpos de seres vivos, sem preservar o oxigênio. Tem que ser um soterramento rápido e sem oxigênio, sem manter oxigênio lá. Por quê? Porque as bactérias que vão decompor esses seres vivos são bactérias aeróbicas, ou seja, bactérias que precisam de oxigênio para sobreviver. Portanto, se não tem oxigênio, elas vão morrer e não vai ter nenhum ser, micro-organismo, né, que vai decompor aquele corpo, por isso que ele não é decomposto, ele fica lá por mais tempo do que o normal. E aí, quando esse sedimento ele apresenta alguns minerais específicos, eles vão contribuir por mineralizar, que a gente chama. Eles vão criar uma camada de minério em volta daquele corpo, daqueles restos de seres vivos, e aí vai formar o que a gente chama de fossilização. É o fóssil. Esse é o processo de fossilização. Então, fossilização, soterramento rápido do corpo dos seres vivos, sem oxigênio. Com isso, vai ter tempo para que ocorra a mineralização, minerais depositados na superfície desses corpos, desses restos de seres vivos, e aí forma o que a gente chama de fósseis de rochas. Mas não existe só esse tipo de fóssil, não. Vou mostrar mais um para vocês aqui, ó. Vou esconder esse e mostrar aqui agora outros tipos de fósseis. Então, olha lá, eu tenho os fósseis congelados, que basicamente é quando um ser vivo é congelado de forma rápida, da mesma forma, para formar os fósseis, esse tipo de transformação, ele não pode permanecer com oxigênio ali, então acaba que os corpos eles são mantidos preservados. Então, talvez um ser vivo caiu na água muito gelada, foi soterrado por uma geleira, por neve, alguma coisa desse tipo, aí forma o que a gente chama de fósseis congelados. Tem avalanche, às vezes a avalanche, aquele grande volume de neve cai em cima de uma montanha e aí soterra árvore e animais e isso acaba rapidamente soterrando todos aqueles seres e aí forma o que a gente chama de fósseis congelados também. Aqui tem uma fotinha de um fóssil de elefante congelado aí, ó. Vamos para mais um tipo. Fósseis em piche. Eu tenho um exemplo de fósseis em piches. O que é piche? Olha só, aqui, ó, é um famoso parque que está localizado lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Isso aqui é piche. Piche é tipo pode ser de resina de árvore, pode ser um subproduto, né? Um derivado do petróleo, um líquido viscoso, muito grudento, e que eles costumavam antigamente ter mais, mas esse aqui é um exemplo. Tem poços de piche que são profundos e aí quando um animal ele ficava preso, ele morria ali. Ele ia afundando, ele acabava, né, sendo preservado da mesma forma. Não tinha oxigênio, não tinha bactéria, então ele era preservado. Já se encontraram, né, fósseis de animais preservados, relativamente preservados no piche. Então a gente chama de fósseis
em piche. E, penúltimo, para a gente comentar, fósseis em resina de árvores, é o que a gente chama de âmbar. Olha que bonito, essa aranha presa em resina de árvore. Então isso é um âmbar. Esse âmbar é uma resina de árvore que aí aquele animal ele foi revestido por essa resina muito rapidamente e acabou sendo preservado também. É o mesmo princípio de fossilização aí. E por último, agora sim, os iquinofósseis. Os iquinofósseis, na verdade, eles não são fósseis de restos de seres vivos, como os outros exemplos que a gente citou até aqui. Eles são apenas vestígios, eles são pegadas, fezes, ovos, só mostrando que algum ser existiu. Então aqui eu tenho um exemplo de iquinofósseis, ovos fossilizados. Então isso é o que a gente chama de iquinofósseis. Então muita informação bacana, essa é a fossilização, beleza? Agora vamos para a formação dos fósseis. A formação dos fósseis tem basicamente dois modelos. A gente vai comentar aqui hoje dois modelos que explicam a formação dos fósseis. O primeiro modelo é conhecido como modelo naturalista. O que esse modelo naturalista fala? Ele fala o seguinte, que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Esse modelo naturalista que fala que ao longo dos anos a Terra ela mudou devido a alguns fenômenos. Que tipo de fenômenos? A queda de um grande meteoro, né, um meteoro gigantesco que destruiu a vida na Terra. Em consequência disso, a glaciação ou era do gelo, foi um período no que ficou tudo muito gelado no planeta. São grandes catástrofes, né? Outra mudança que eles se referem dentro desse modelo naturalista é sobre a deriva continental, o que a gente chama de remodelação da placa continental, que seria um conceito assim, no início, e existem evidências geológicas para essa teoria, é bem interessante, existia um continente único chamado de Pangeia. Então aqui você está vendo, ó, Antártica, Austrália, Índia, África, né, América do Sul, América do Norte, tudo junto da Europa e da Ásia, tá vendo? Um continente só. E aí, por algum motivo, o modelo naturalista diz que pode ser por alguma dessas catástrofes, por causa do meteoro, etc., né, esse único continente, ele se fragmentou em mais de um continente, que seria o que a gente tem hoje aí. Então essa é a ideia da deriva continental. O pessoal naturalista, né, dentro desse modelo naturalista, eles consideram esse tempo da Terra, eles dividiram em eras, segundo o que a gente chama de coluna geológica. Então como é que isso funciona? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui, vou guardar isso aqui, ficar organizado. Então, olha só, o que é coluna geológica? Coluna geológica, basicamente, é o conceito que, ao você pegar uma rocha sedimentar, ela tem várias camadas sedimentares, né? Várias camadas. E aí, em cada camada, ao se estudar, percebeu-se que em camadas mais profundas você tinha fósseis de seres mais simples. E à medida que você vai subindo nas camadas, você vai encontrando seres teoricamente mais complexos, até chegar nas camadas mais superiores, onde você tem os animais maiores e mais complexos. Com isso, utilizando esse conceito de coluna geológica, o modelo naturalista diz o seguinte, que existiam basicamente 4 grandes eras da Terra. Né? Dentro desses 4,6 bilhões de anos, existiriam 4 grandes eras. A primeira era seria a pré-cambriana, a segunda a paleozoica, a terceira a mesozoica e a quarta a cenozoica. Essa outra imagem dá até umas características interessantes nessa tabela aqui. Ó. O que seria a pré-cambriana, essa era aqui? Ela teria acontecido há 4,6 bilhões de anos, teria durado cerca de 4 bilhões de anos, é onde ocorreu alguns eventos geológicos, como formação das rochas, minerais metálicos, etc. E no final dessa era foi que surgiu os primeiros seres vivos, de acordo com o modelo naturalista. Foi aqui que começou a surgir os seres que faziam fotossíntese, seres mais simples e, na teoria naturalista, foram evoluindo para seres um pouco mais complexos. Quando chegou lá na era paleozoica, onde já existiam mares pouco profundos, formação das grandes reservas carboníferas, né, de carbono, como reserva de carvão mineral, etc. Então, nesse período Paleozoico, ocorreram surgimento dos primeiros peixes, anfíbios e répteis. Já na Mesozoica, que é a próxima, né, há cerca de 230 milhões de anos. Então, olha só, a Paleozoica foi há 580 milhões de anos, durou cerca de 350 milhões. A Mesozoica, há 230 milhões de anos, durou cerca de 160 milhões. Foi aqui que ocorreu a divisão da Pangeia, formação de petróleo, os primeiros mamíferos surgiram aqui, os dinossauros dominavam nessa época, e ocorreu também nesse mesmo período a extinção dos dinossauros e dos primeiros primatas, e aí chegou na era Cenozoica,
que teria começado há 70 milhões de anos, e aí é onde ocorreu a formação dos Andes, dos Alpes, das grandes cadeias rochosas, ocorreu a evolução do homem, seria nessa era geológica aqui. Isso aqui são a coluna geológica ajudando a dividir as eras dentro do modelo naturalista. Tá, e aí tem mais uma questão interessante, que é o registro fóssil. De acordo com o modelo naturalista, o registro fóssil das camadas da coluna geológica se dá pela sobreposição de camadas e fósseis ao longo de vários anos, muitos anos. E a ordem dos fósseis, como eu citei anteriormente, ele é partindo do mais simples, tá mais profundo, para os mais complexos, isso indicando o que seria uma evolução das espécies, que é o que a gente chama de modelo darwinista, onde se considera que o ser humano e outros seres resultaria de um processo evolutivo lento, mecânico e sem propósito. Esse seria o conceito, modelo darwinista aí, a partir desse modelo naturalista. Então aqui seria, como eu disse, seres mais simples, e aí vai ficando mais complexo a partir da passagem das eras aí, que se já é juntando, né, a coluna geológica com as eras. Beleza, então esse é o modelo naturalista. E o modelo criacionista? O modelo criacionista não considera que a Terra tenha 4,6 bilhões de anos, considera que a Terra tenha cerca de 6 mil anos. A Terra, os astros e todos os seres vivos, dos mais simples aos mais complexos, eles foram criados por Deus ao longo de uma semana. E isso é modelo criacionista bíblico. Considera como fato a ocorrência de uma grande catástrofe que eliminou a vida em todo o planeta Terra e que, inclusive, utiliza-se desses dados geológicos que a gente olhou do modelo naturalista, eles corroboram com esse conceito que a gente chama de catastrofismo. Uma grande catástrofe criou todas essas condições aí, tanto a deriva continental e as colunas geológicas, etc. Alguns cientistas, inclusive, dividem a Terra em eras também, só que em uma escala temporal diferente, com no máximo 6 mil anos. E é interessante que o registro fóssil, no modelo criacionista, ele considera a sobreposição de camadas e fósseis ocorrendo devido ao dilúvio, e não ao longo de vários milhares de anos, tá? Mas tudo simultaneamente, rapidamente, abruptamente, em uma grande catástrofe relatada na Bíblia, que é o dilúvio. Segundo a Bíblia, inclusive, essa catástrofe ela foi gigantesca, porque mexeu com toda a Terra. E interessante que dentro dessa teoria do modelo criacionista, a ordem dos fósseis lá no registro fóssil, nas camadas geológicas, ele parte dos mais simples para os outros mais complexos, porque indica, na verdade, a ordem de soterramento devido à mobilidade, a flutuabilidade e a posição geográfica dos seres vivos. Como assim? Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Então, usando o posicionamento geográfico, digamos, né, de vivência dos seres vivos na época do dilúvio, seria assim, ó, que a gente chama de zoneamento paleoecológico. Os seres mais simples seriam seres aquáticos e com baixa mobilidade, eles foram soterrados primeiro. Então eles estariam nas camadas mais baixas e, consequentemente, eles viviam em partes mais baixas também da planície, da geografia do local. E aí, à medida que esses seres eles vão ficando mais complexos, eles teriam capacidade de se movimentar mais rapidamente. Então, à medida que ocorreu o grande dilúvio, eles tentaram se abrigar em regiões mais superiores e, segundo o modelo criacionista, esses seres, então, mais complexos, com maior mobilidade, eles foram soterrados por último, porque eles buscaram abrigo em regiões mais altas. Um outro aspecto é que, depois de terem morrido, que a gente chama de flutuabilidade seletiva, os seres, eles flutuam de forma diferente. Então, alguns seres têm maior facilidade de flutuação, né, os cadáveres desses seres, e outros afundariam mais facilmente, e isso também diferenciaria na hora, depois de estabilizar tudo isso, a posição desses seres nas camadas. Então, olha só, modelo criacionista e o modelo naturalista, ambos não têm evidências científicas completas que comprovam nenhuma das duas teorias. Exigem um certo grau de fé para você acreditar em qualquer um desses modelos, porque eles não conseguem explicar vários aspectos, não existem evidências científicas suficientes, né, para explicar todos os detalhes. Mas as mesmas evidências utilizadas pelos naturalistas também são utilizadas pelos criacionistas com uma abordagem diferente, e ambas fazem sentido
de acordo com o nível, o grau de estudo de cada um. Então, seria interessante, eu achei interessante que você conhecesse os dois modelos para você poder escolher, tá bom? Beleza, mas só para finalizar essa aula, então, rapidinho, eu quero falar um pouquinho sobre combustíveis fósseis. A partir dos fósseis, a gente tem combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? São combustíveis originados pela decomposição. Então, ó, acontece de alguns seres vivos não ficarem preservados, sofrerem decomposição, né? Quando ocorre a sobreposição. Então, esses seres vivos que sofreram decomposição lenta após serem soterrados nas camadas profundas da crosta terrestre, com oxigênio, tá? Então, aqui se mantém o oxigênio, por isso que ocorreu decomposição, aí produz o que a gente chama de combustíveis fósseis. E basicamente eu tenho 3 tipos de combustíveis fósseis importantes para a sociedade. O petróleo, você já ouviu falar, carvão mineral e gás natural. Rapidamente, o petróleo é formado principalmente por restos de pequenos seres marinhos. Ele é um líquido escuro, composto por uma função química chamada de hidrocarboneto e outros compostos orgânicos que contêm enxofre, nitrogênio e oxigênio. É o combustível fóssil mais usado pela sociedade, porque ele origina o que a gente chama de derivados do petróleo, pelo método do refinamento. Então, a partir do petróleo, eu tenho gasolina, eu tenho querosene, eu tenho diesel, gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, parafina, asfalto e assim por diante. Além disso, eu tenho o carvão mineral. Carvão mineral, basicamente, é obtido pela fossilização da madeira. Aí essa madeira, com certo tipo de fossilização, que ocorreu algum tipo de decomposição também, formou o carvão mineral. Eu tenho 4 tipos de carvão mineral: hulha, turfa, lignito e antracito. A gente não vai entrar em detalhes aqui agora. E para finalizar, o gás natural, composto basicamente de metano, muita gente chama também de gás lixo, o gás do lixo, gás ou lixo, tá? É o gás obtido pela decomposição de matéria orgânica, é altamente inflamável e é usado como combustível, como matéria-prima na produção de compostos orgânicos, plásticos, etc. É o gás natural. Beleza? Então olha só, a gente falou muita coisa bacana sobre os fósseis. Eu espero que você tenha gostado desse resumão. Na dúvida, eu falei muita informação, volta o vídeo, pausa, anota todos esses temas que a gente colocou no mapa mental para você poder estudar de forma mais bacana aí na sua casa, tá bom? Tenho certeza que você gostou. Deixa o like, comenta aí e manda para os seus colegas para eles estudarem também. Forte abraço e bora estudar, Padawan!